Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere conosco a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Contas do governo central têm o melhor resultado desde novembro de 2013 e o otimismo com a retomada do crescimento econômico fica registrado no boletim Focus divulgado pelo Banco Central e também nas vendas do Natal deste ano. Vendas que voltaram a crescer depois de 3 anos de recuo. A partir de hoje também você confere com a gente a retrospectiva de 2017. Você confere tudo isso e muito mais a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Olha, eu estou de volta, estava de férias, saudade de todos, saudade de toda a equipe, inclusive, mas claro, de você que nos acompanha, nos manda mensagem, me manda mensagem no Twitter, nas redes sociais. E aí, que bom que eu já volto aqui com boa notícia agora após este Natal. Boa notícia em relação à economia. E a gente vai dar detalhadamente esses dados a partir de agora. Um dos principais pontos do noticiário de hoje foi justamente o balanço divulgado do Tesouro Nacional, divulgado pelo governo hoje, das contas do governo central, que registraram aí o melhor resultado desde novembro de 2013. Quem vai detalhar esses dados para a gente é Vanessa Casalino. Ela gravou esse boletim que você acompanha agora, diretamente da redação da TV Brasil, em São Paulo. Rosiane, o governo central registrou um superávit primário de 1,348 bilhões de reais em novembro. O número corresponde às contas do Tesouro Nacional, da Previdência Social e do Banco Central. No mesmo mês do ano passado, o resultado havia ficado negativo em 38 bilhões 467 milhões de reais. E esse desempenho do superávit primário em novembro foi o melhor para o mês desde 2013. Lá, ele havia ficado em 28 bilhões 900 milhões de reais. Mas no acumulado do ano, o governo central registra um déficit de quase 102 bilhões de reais, o pior resultado desde o início da série histórica em 1997. Já em 12 meses, esse déficit chega a 167 bilhões de reais. Eu vou agora detalhar esse resultado de novembro. Do total, 19 bilhões de reais foram de superávit do Tesouro Nacional. A Previdência registrou déficit de 17 bilhões e o Banco Central também teve resultado negativo, 106 milhões de reais. Já a receita líquida total do governo central, que também é um indicador, teve um aumento real de 39% em novembro, superando os 106 bilhões de reais. Ao mesmo tempo, as despesas totais caíram mais de 9% e ficaram em 105 bilhões de reais. Rosiane. Olha, e daqui a pouquinho você vai conferir outras informações com a Vanessa Casalino, só corrigindo, ela não falou diretamente da redação da TV Brasil em São Paulo, mas da Bolsa de Valores em São Paulo, onde ela passou toda a tarde de hoje. Ainda sobre esses números econômicos, aí só para demonstrar um pouco mais do que está sendo esse reflexo do otimismo na retomada do crescimento econômico do país, hoje o Banco Central divulgou o Boletim Focus. Esse Boletim Focus, ele é uma pesquisa feita do Banco Central com base em 100 instituições financeiras, ali com avaliação de 100 instituições do mercado. E a avaliação do mercado agora, de otimismo de fato com 2018, é no sentido de que a taxa Selic, ou seja, aquela taxa básica de juros, vai ficar ainda menor neste fim de ano, vai ficar abaixo de 7% e que para 2018 o crescimento vai ser maior do que já se esperava pelo próprio mercado financeiro. Então, se havia antes uma estimativa de 2,64% de crescimento em 2018, agora a previsão passou para 2,68%. Foi a previsão desse boletim, portanto, um boletim que é feito com base a pesquisa do Banco Central com mais de 100 instituições financeiras. Uma previsão, aí é quando a gente vê aí o dado positivo. Teve previsão de redução dos juros, previsão de aumento do crescimento já esperado e também uma previsão de inflação ainda menor do que a que já está sendo registrada no país. Agora sim vocês conferem outros dados que de certa forma refletem sim esse otimismo, porque o otimismo no mercado financeiro termina se transformando num otimismo da população de uma forma geral, quando ela vê a economia sendo movimentada. E isso ficou muito claro em relação às vendas que foram registradas no Natal deste ano. A gente lembra que nos períodos de festa, ao longo do ano, ainda houve um momento mais retraído sobre comprar presentes e nos anos anteriores também o Natal teve ali recuo, mas agora, depois de 3 anos, as vendas voltaram a crescer. Vanessa Casalino traz de novo os dados para a gente.
Rosiane, as vendas de Natal cresceram na comparação com o ano passado, segundo 2 indicadores. A gente vai falar primeiro dos dados do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, e Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Por este indicador, as vendas aumentaram 4,72%. A primeira alta depois de 3 anos amargos de baixas. Assim, 2017 chega ao fim com o Natal sendo a data comemorativa de aumento mais expressivo nas vendas. Até porque Dia das Mães, dos Namorados e dos pais tiveram resultados negativos. Só a Páscoa e o Dia das Crianças ficaram no azul este ano. Para o SPC Brasil, esse desempenho do Natal se deve à melhora da conjuntura e também à proximidade do fim da crise econômica. Já um outro indicador, o da Serasa Experian, mostra um crescimento ainda maior, 5,6%, o melhor Natal desde 2011. Um resultado que também reverte 3 anos seguidos de quedas. Para a Serasa Experian, reflexo da recuperação da renda real dos consumidores, da melhora dos níveis de confiança e da retomada da expansão do crédito. Rosiane. Olha, agora eu vou matar uma curiosidade, a gente vai seguir falando aí sobre esses números da economia registrados no Natal. Desta vez, agora a gente conversa com Carolina Pimentel, na redação da Agência Brasil. Mas antes de você dar a sua notícia, que eu sei que aí gerou um otimismo ainda maior nos shoppings, né, para os lojistas, os comerciantes em shoppings. Eu queria saber uma coisa, Carol, você também ajudou aí para dar esse resultado dessa pesquisa comprando presentes este ano? Boa noite. Boa noite, Rosiane. Ajudei, vou confessar, comprei uns presentes sim para esse Natal, acabei ajudando aí o comércio e como você disse, a Vanessa trouxe aí as vendas do Natal cresceram e nos shopping centers também cresceram de todo o país, foi registrada uma alta de 6% neste Natal, na comparação com o mesmo período do ano anterior, de acordo com um levantamento divulgado hoje pela Associação Brasileira de Lojistas de Shopping. O faturamento estimado, levando em conta o mês de dezembro, é de mais de 51 bilhões de reais. E foi a primeira alta nas vendas no Natal desde 2015, né? Desde 2015, os shopping centers estavam registrando queda nas vendas. E para os lojistas, essa alta é reflexo da taxa de desemprego que está caindo, o dinheiro que foi injetado aí com as contas inativas do FGTS, mais de 44 bilhões de reais, o saque do PIS/PASEP e a taxa Selic em 7%. E a gente continua falando aí de compra, venda, consumo, comércio, já está em vigor a Lei 13.543, lei que traz novas regras para a venda de produtos pela internet. Uma das novidades, por exemplo, é que os os sites precisam colocar o preço dos produtos bem à vista do consumidor, de maneira ostensiva, junto com a imagem do artigo ou a descrição do serviço, é o que prevê essa nova lei. A nova lei diz também que a fonte, né, das informações precisa ser uma fonte grande, legível também. Entre as obrigações para as empresas estão a cobrança de valor menor se houver um anúncio de 2 preços diferentes e a necessidade de informar de maneira clara ao consumidor eventuais descontos. Olha, se o consumidor encontrar uma situação em que o preço do produto não está apresentado de maneira clara, em destaque, deve acionar os órgãos de proteção e defesa, como o PROCON, o Ministério Público e a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que é ligado ao Ministério da Justiça. E os sites que estiverem violando artigos da lei podem ser multados ou até suspensos. Volto com você, Rosiane, e quero saber se você também comprou presente para o Natal. Comprei sim. Continuei na linha de comprar lembrancinhas, mas também comprei, ajudei a movimentar. E olha, sobre essa última notícia que você deu a respeito do comércio na internet, quem ajudou nesses números, ela já me contou aqui enquanto você estava falando, foi Daniele Popov. Dani, boa noite. Oi, Rosiane, boa noite, bem-vinda, né? Obrigada. Verdade, Carol, também comprei um presentinho, só comprei para mim, comprei um presentinho de Natal, comprei pela internet, que faz parte aí dessa nova modalidade de compras, né? E um detalhe, hein, Rosiane, usando as redes sociais também. Olha só. Por meio do Instagram, fui no site da pessoa, fui lá e fiz a compra. Olha que coisa boa. Então tem que ficar atento mesmo, inclusive a essa nova legislação. E aí a gente segue falando de economia. Eu disse que hoje a gente começaria a fazer a retrospectiva de 2017 e nossa primeira pauta da retrospectiva é justamente economia. E quem traz um balanço, olha, uma participação
super especial nos Corredores do Poder é o nosso âncora de economia do programa Cenário Econômico, analista econômico, Adalberto Piotto. Ele faz um balanço da economia neste ano, que ficou marcado principalmente por essa retomada do crescimento econômico e também pela retomada na geração de postos de trabalho. Confira. O ano de 2017 foi certamente o de recuperação da economia do país. E isso foi percebido logo no segundo trimestre deste ano. Nós tivemos o primeiro trimestre um crescimento, à época ainda de 1%, depois o IBGE fez uma revisão do crescimento. Tivemos um novo crescimento, 1,3%, portanto, no primeiro trimestre, com um apoio muito grande da agricultura. É bom lembrar o apoio dessa safra recorde no crescimento da economia do país este ano. Lembrando que a gente estava vindo de 2015 e 2016 com PIBs negativos, ou seja, com recuo da economia brasileira. Mas os dois primeiros trimestres deste ano já configuraram uma saída da recessão, porque logo no segundo trimestre também um crescimento de 0,7%. Obviamente que a perda tinha sido muito grande e essa pequena recuperação ainda não foi suficiente para tirar a economia da situação em que estava. Mas é um ano de recuperação, foi um ano de recuperação que prepara um cenário muito melhor para 2018. E para a gente tentar resumir esse ano de 2017, eu preparei aqui alguns gráficos, o que mostra claramente uma mudança de paradigma da economia brasileira. Esse gráfico aqui é da Bolsa de Valores, o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Para você ter uma ideia, lá no começo do ano, a gente vê exatamente esse gráfico aqui. E esse é um detalhe importante, é um crescimento da economia. A gente vê a negociação da Bolsa sempre em alta. Tivemos sim um episódio interessante, que obviamente que causado justamente por a crise política de maio, que quando tivemos o circuit breaker aqui, a Bolsa parou por 10 minutos, parou por meia hora, perdão, justamente porque tinha caído acima de 10 pontos. A Bolsa naquele dia, foi exatamente o dia 18 de maio deste ano, que a Bolsa teve uma queda, fechou o dia com uma queda de 8,80%. Essa queda chamou atenção, mas mesmo assim, esse foi apenas um solavanco nesse movimento de recuperação da economia que nós tivemos ao longo de 2017. Porque logo depois, 2 meses depois, a Bolsa já tinha se recuperado das perdas todas que tinha acumulado naquele período, justamente pela crise política. A segunda tela que eu preparei aqui e demonstra claramente essa situação, o quanto que a gente melhorou, é exatamente isso. Começou a ter uma recuperação do emprego. E detalhe, todos os analistas previam lá no primeiro trimestre do ano que só no último trimestre a gente teria uma recuperação de emprego. Provavelmente depois do terceiro trimestre, ou seja, sempre em setembro, outubro, alguma coisa assim. O emprego começou a melhorar bem antes disso, começou a melhorar já na divulgação do segundo trimestre. E tanto a queda da desocupação, que é medida pelo IBGE, e aqui tem muito grau de informalidade, mas também um detalhe importante, houve o crescimento das vagas com carteira assinada, que é exatamente o que faz o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Ou seja, os dois índices que medem o desemprego brasileiro tiveram melhora. É uma recuperação do mercado de trabalho? Sim. Suficiente? Não. Por quê? Nós saímos de um cenário de 13,7% da população que estava desocupada. Baixamos para 12,4%. Ainda somos 13 milhões, temos 13 milhões de desempregados. Ou seja, é um trabalho ainda muito lento de recuperação. Há muito por se fazer, mas nós invertemos uma crise que só piorava. Subia o desemprego no país e não sabia qual era o limite dele. Nós, tanto tivemos um momento de inflexão que agora o desemprego começa a cair. Esse é um outro detalhe. A gente tem um outro dado aqui que chama bastante atenção, que é a taxa Selic. E isso quer dizer um país estruturalmente melhor, do ponto de vista econômico, de sua base econômica. Nós saímos de 14,25% no final do ano de 2016 para chegar a 7% agora no final deste ano de 2017. Ou seja, essa é a taxa básica de juros vigente hoje no país, a taxa Selic, a taxa básica de juros do país. Esse detalhe de 7% chama atenção por vários pontos de vista. Primeiro, quando se fala de uma taxa baixa, o próprio governo economiza dinheiro, porque parte dos títulos da dívida é justamente lastreada na taxa Selic, o governo economiza. Mas isso é um incentivo justamente à produção, porque boa parte do dinheiro que investidores ganham com o mercado financeiro acabam aplicando justamente em renda variável e, sobretudo, em mercado de ações, ou seja, no setor produtivo. Uma outra tela que mostra claramente como a economia melhorou está aqui, a inflação do IPCA medida, isso aqui 2,80 é a inflação anualizada agora de dezembro, porque conta dezembro ainda de 2016, mas nós temos no acumulado do ano exatamente isso, olha, 2,5% ao ano.
Provavelmente a gente termina exatamente este ano com uma inflação abaixo do piso da meta. O Banco Central fixou para 2017 uma inflação de 4,5%, exatamente o centro da meta, com uma tolerância de 1,5 ponto para cima, 1,5 ponto para baixo, ou seja, entre 3% e 6% ao ano. A inflação provavelmente vai ficar abaixo de 3%. Nós tínhamos preços extremamente inflacionados e essa queda da inflação, esse momento da economia fez com que se permitisse justamente tirar um pouco dessa inflação, ou seja, os preços foram corrigidos lentamente, mas trazendo de volta o consumidor, aumentando o consumo, porque com a recuperação do emprego, nós tivemos também a recuperação do poder aquisitivo da população. Ou seja, são várias retas aqui que terminam justamente com essa. Essa é a previsão de PIB. Nós só vamos ter o PIB fechado do ano, no começo agora de 2018, mas essa é a previsão que começou lá com 0,5% no começo do ano, e agora nós temos uma previsão de um crescimento de 1,1% do produto interno bruto deste ano. Resumindo tudo o que aconteceu na economia deste ano, foi um ano de recuperação, um ano bom. Tivemos um solavanco da crise política que afetou, mas a economia também se descolou um pouco da política e com isso teve uma trajetória de ascensão. Há muita coisa por fazer, sobretudo porque o desemprego ainda é muito alto. Há uma inadimplência ainda alta no país, embora ela esteja em alguns momentos declinante, mas ainda há muita gente com, por exemplo, o CPF negativado. O que nós temos hoje é um país que melhorou muito de 2016 para cá e que tem agora, em 2018, uma base melhor para justamente ter um ano de recuperação mais intensa, mesmo sendo um ano eleitoral. Mas isso precisa de duas coisas. As reformas precisam continuar no país, e são reformas estruturais, a da Previdência sobretudo, e a segunda coisa, os brasileiros se envolverem mais com o país. Uma parte a política faz, uma parte o governo faz, a outra são os brasileiros que precisam cuidar mais do Brasil. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo para o Piotr também, para todos nós, né? E olha, no próximo bloco, sobre esse ponto aí que o Piotr falou, a respeito da necessidade de continuar avançando nas reformas e a votação da reforma da Previdência, a gente vai falar sobre isso, porque hoje foi mais um dia de reuniões para discutir justamente as negociações para a votação da reforma da Previdência, votação que está prevista para ocorrer em fevereiro. É daqui a pouquinho, eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Eu já abro este bloco falando de uma reunião que ocorreu hoje aqui no Palácio do Planalto, reunião do presidente da República, Michel Temer, com o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum. O assunto, reforma da Previdência e justamente as negociações, as abordagens que vão ser feitas com a base aliada ao governo para que essa votação ocorra em fevereiro. A previsão do governo é de que haja essa votação em fevereiro, quando o Congresso retomar o período legislativo. Carlos Marum, depois da reunião com o Michel Temer, concedeu uma entrevista coletiva, saiu otimista, dizendo estar confiante de que vai ser possível, sim, aprovar esta reforma. Ele também falou sobre uma polêmica em relação às tratativas do governo com os governadores para pedir apoio nesta votação. Quem tem os detalhes para a gente é a Daniele Popov, que está aqui ao meu lado. E, Dani, em relação ao otimismo dele, ele explicou por que acredita que dessa vez dá para votar em fevereiro? Então, Rosiane, Carlos Marum repetiu algo que o presidente Michel Temer já vem falando nos discursos dele, é que a reforma da Previdência tem o apoio da sociedade e que a sociedade não vai ficar aceitando o que ele chamou aí uma tática de empurrar com a barriga para não aprovar as reformas que são necessárias para o país. Vamos ouvir então um trechinho do que ele falou aí aos jornalistas. A tática do empurrar com a barriga tem cada vez menos apoio na sociedade e os parlamentares, ao chegarem nas suas bases, começam a constatar isso. Isto é que tem sido o grande fator propulsor desta confiança, dessa mudança de pensamento de vários deputados e fator propulsor dessa vitória que teremos em fevereiro. Carlos Marum também foi questionado ali pelos jornalistas durante essa entrevista, né, se havia uma certa chantagem por parte do governo com relação aos governadores, aos estados, já que o governo espera liberar recursos de financiamento solicitados aí por esses estados apenas se houver a reforma da Previdência, se houver esse apoio à reforma. Vamos ouvir então o que ele disse. O governo espera daqueles governadores que têm
recursos a ser liberados, financiamentos a ser liberados, o governo espera desses governadores, como de resto de todos os agentes públicos, uma reciprocidade no que tange a questão da Previdência. Bom, lembrando que o presidente Michel Temer falou em pronunciamento à nação no dia do Natal e disse, novamente, sobre a reforma da Previdência, que não é uma questão ideológica ou partidária, né, Rosiane? É uma questão de futuro do país, é uma questão necessária para garantir as futuras aposentadorias e pensões. E em relação a esse tema também, tem mais uma reunião programada para amanhã. O ministro Carlos Marum confirmou isso hoje e disse que essa reunião de amanhã vai ter a participação, inclusive, do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, porque ele até lembrou, o período é de recesso parlamentar, mas essas conversas, essas negociações para criar um ambiente propício para a votação e aprovação dessa reforma em fevereiro, essas negociações e conversas continuam. Agora a gente vai falar sobre um outro assunto aí por dentro do governo. Quem vai trazer informações para a gente é Jéssica Gonçalves, no estúdio da Rádio Nacional, a respeito de negociação do Ministério das Cidades sobre recursos para o Minha Casa Minha Vida. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Pois é, a gente continua falando sobre economia, né? Para compensar o corte orçamentário no programa Minha Casa Minha Vida, o ministro das Cidades, Alexandre Baldi, negocia com o Ministério do Planejamento a liberação de recursos. Para 2018, o programa terá um corte de 1 bilhão e 200 milhões de reais, de acordo com a lei orçamentária anual. Mas, segundo o ministro, é preciso rever esse cenário, porque a iniciativa é uma das mais importantes do governo federal, pois leva emprego e renda com as contratações para a construção das moradias. Segundo Alexandre Baldi, a equipe econômica está sensível ao pedido. Vamos acompanhar o que ele disse. É claro que lutamos e colocamos todos os esforços para que mais recursos sejam colocados no programa Minha Casa Minha Vida. É um dos mais, se não o mais importante programa social do governo federal, para que nós possamos levar emprego, levar renda na construção dessas habitações, dessas moradias, e queremos promover as contratações de 2017, sejam empregos e renda e novas moradias às famílias em 2018. E é claro que a perca do orçamento de quase 1,5 bilhão, ela é uma perca fundamental para que o Ministério do Planejamento entenda que nós devemos colocar mais recursos, seja ainda este ano, seja para o próximo ano, no Ministério das Cidades. O ministro, no entanto, não informou os valores que são negociados. A previsão do Executivo é entregar 75 mil moradias dentro do Minha Casa Minha Vida no primeiro semestre do ano que vem. De acordo com a Caixa Econômica Federal, desde o início do programa, em 2009, mais de 14 milhões de pessoas já foram beneficiadas com a entrega de cerca de 3,5 milhões de moradias em todo o país. Eu volto com você, Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Agora mais uma retrospectiva e também nessa parte de economia. Quem conversa com a gente é Maurício de Almeida, na redação do Rio de Janeiro. Boa noite, Maurício. Feliz de estar de novo aqui com você. E conta pra gente aí o balanço que você separou hoje do Rio de Janeiro em relação às contas do Rio, né? Que foi um ano aí dramático para o Rio de Janeiro. Boa noite, Rosiane. Bem-vinda de volta aqui ao Corredores do Poder. Mas o meu balanço realmente, como você falou, é dramático, não é nada positivo. Foi um ano que certamente não vai deixar boas recordações para os servidores públicos aqui do Rio de Janeiro, que passaram um ano com salários atrasados. Para se ter uma ideia, só na semana passada eles receberam o 13º salário de 2016 e o salário de outubro. E o governador Luiz Fernando Pezão disse que não tem uma previsão para pagar o salário de novembro e também o 13º desse ano. Isso tudo por conta da calamidade financeira que foi decretada aqui no estado do Rio de Janeiro. Sem poder pagar as contas, o governo do estado recorreu ao governo federal e conseguiu aprovar um plano de ajuste fiscal. Com esse plano, o governo do Rio de Janeiro vai ficar sem pagar as dívidas que tem com a União durante 3 anos. O plano ainda pode ser prorrogado por mais 3 anos. Em contrapartida, o governo do Rio se comprometeu a fazer um ajuste fiscal de 63 bilhões de reais, ou seja, gastar menos. Mas, por enquanto, o governo do estado não está conseguindo cortar as despesas. Tanto que no orçamento aprovado esse ano na Assembleia Legislativa do Rio para 2018, ele já está prevendo um déficit de 10 bilhões de reais. Ou seja, o governo do Rio começa 2018 sabendo que, no melhor cenário, vai encerrar o ano devendo 10 bilhões de reais. Ou seja, os salários dos servidores
podem continuar atrasando no ano que vem e o governo do Rio tendo dificuldade para pagar suas dívidas. A aposta do governador Luiz Fernando Pezão está na venda da SEDAI, a Companhia Estadual de Águas e Esgoto. Parte da SEDAI já foi, teoricamente, empenhada para o empréstimo que o Rio de Janeiro conseguiu esse ano de 2 bilhões e 900 milhões de reais com o banco BNP Paribas. 50% das ações da SEDAI foram dadas como garantia para o Rio de Janeiro pagar esse empréstimo. Se o Rio de Janeiro não pagar, o banco BNP Paribas assume 50% das ações da SEDAI. O governo do Rio pretende vender a SEDAI e, com isso, arrecadar mais dinheiro e também contar com o aumento do petróleo. Com isso, aumentar os royalties do Rio. Rosiane, vamos torcer para um 2018 melhor. Ai, vamos sim, viu? Para os servidores aí conseguirem voltar a botar todas as contas em dia a partir do momento que realmente o governo fizer esses pagamentos. Agora, uma última notícia aqui, que Daniele Popov tem uma informação que ela recebeu do Supremo Tribunal Federal, o que foi a decisão aí relacionada a Paulo Maluf. Então, Rosiane, a ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, ela negou 2 pedidos da defesa, 2 habeas corpus. Esse pedido era para o fim, para que fosse declarado o fim de uma punibilidade, a extinção da punibilidade por suposta prescrição do crime de lavagem de dinheiro. Portanto, a ministra Carmen Lúcia negou os 2 pedidos de habeas corpus feitos ao Supremo. Lembrando que o Paulo Maluf foi preso na semana passada. Está na Papuda, aqui em Brasília. Boa noite a todos. Amanhã a gente está de volta com outras informações. Quem segue no noticiário da Rádio Nacional fica agora com a Voz do Brasil. Boa noite, até amanhã. Boa noite, Boa Dani. noite.